Ando devagar, porque já tive pressa em leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos o nosso programa Direção Espiritual. Hoje gravando aqui em Brasília, com toda a equipe da Canção Nova de Brasília, a quem eu agradeço pelo carinho, por me receber, e também a Andréia, que nos recebe aqui na sua casa, nos oferecendo esse espaço como um cenário natural, é uma residência mesmo, para que a gente não ficasse sem o programa. Cada um de nós carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E um pouquinho antes, numa estrofe que vem antes deste último refrão, nós dizemos que num dia a gente chega e no outro a gente vai embora. Uma metáfora interessante da duração da vida. Sim, o poeta, neste caso aqui, Renato Teixeira e Almir Sater, falam de maneira muito simples e ao mesmo tempo nos proporcionando uma poética interessantíssima, colocando a vida justamente quase que como num susto, porque é mesmo. E eu acredito que ultimamente nós estejamos todos ainda mais assustados na não percepção do tempo, né? Nós estamos vivendo de uma maneira que parece que a gente não percebe o tempo passar. Ontem mesmo era Natal, já passou o Carnaval, daqui a pouco é a Páscoa, e assim a gente vai. Num dia a gente chega e no outro vai embora. Sim, se a gente não tem a percepção do momento presente, tudo isso parece um susto. Eu me lembro que na semana passada nós falávamos da necessidade de compreender a vida como uma oportunidade única, irrepetível
E nós falamos do quanto nós somos pouco experientes em perceber o nosso cotidiano. Ainda essa semana lá no Twitter, uma pessoa que eu admiro muito, ela é psicoterapeuta, ela escreveu assim que, claro, eu não vou repetir da maneira como ela falou, porque não me recordo exatamente como foram as palavras, mas toda sexta-feira nós temos uma enxurrada de vídeos no WhatsApp, de mensagens dizendo assim, sextou. E ela fez uma reflexão interessante sobre isso. Ela viu um pouquinho os avessos. Claro, muita gente pode mandar só por uma graça mesmo. Mas a expressão sextou, na maneira colocada nas redes sociais, dá-nos uma impressão de que a gente só suporta a semana. Que nós ficamos loucos para viver o fim de semana como se ele fosse maravilhoso, espetacular, diferente de tudo aquilo que a gente experimenta ao longo da semana. E há uma tristeza mesmo nisso, né? Se você for pensar que a gente vive a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta também, como se fosse um peso, um fardo a ser levado. E que somente no momento em que nós iniciamos o fim de semana é que a gente tem algum alento. Aí eu até respondi para ela que talvez o problema esteja em nós não percebermos o valor dos processos. Sim, porque tudo aquilo que eu faço na minha vida é processual. É processual porque são fatos que estão alinhavados por um objetivo. Processo é isso. É tudo aquilo que está alinhavado, que tem coerência, que tem argumentos, e que depois quando você olha para ele é um todo. Não é apenas um detalhe, não, é um todo. O processo, ele vai observar todas as fases daquilo que está sendo analisado. E na nossa vida, minha gente, se nós não tivermos a sabedoria necessária, nós vamos viver a vida sempre esquecendo de que ela é processual, querendo apenas o resultado das coisas. E não é assim. Se eu não me alegrar no processo, a felicidade não será possível para mim. Jung, que foi um grande seguidor de Freud, que depois criou uma forma muito única de ver a psique humana, ele dizia justamente que o ser humano ele fica vivo à medida em que ele é alimentado por um desejo. Se a gente não deseja, se a gente para de desejar, a gente aos poucos vai morrendo. Sim, porque para ele o desejo é um elan vital que nos mantém vivos. É aquele movimento interior que faz com que a gente tenha disposição de acordar todos os dias, de ir trabalhar, de ir viver, de fazer o que a gente precisa fazer, porque um desejo nos alimenta. Jung dizia que quando nós vivemos a satisfação do desejo, pode haver até uma certa frustração. Aí a gente vai descobrir que o melhor do desejo era construí-lo, e nem tanto a sua realização. É daí que nasce aquele ditado popular que o melhor da festa é esperar por ela. Sim, a experiência de você cultivar um desejo, e você pode chamar de outra coisa, pode falar de outra forma isso. Viktor Frankl chamava de sentido da vida. Quando você mantém vivo o sentido das coisas, da existência, daquilo que te faz ser quem você é, você começa a saborear o processo, que não é só um resultado do sentido da vida, não. O sentido da vida pode até me levar a alguns resultados, mas nem sempre eu tenho resultados daquilo que eu faço. Mas eu preciso descobrir uma satisfação ali naquilo que eu faço. É o preparar. É igual o significado da palavra esperança. A esperança não é um conceito estagnado, pronto. Não, porque eu espero, eu digo, eu estou esperando. Mas significa que enquanto eu estou esperando, eu estou construindo aquilo que eu espero. Também aí você tem uma dimensão processual. Você não está de mãos cruzadas, braços cruzados, esperando por aquilo que você quer que aconteça.
É por isso que na esperança cristã é uma esperança operante. Um conceito que a gente pega de um filósofo não, teólogo, protestante inclusive, Moltmann, dizia de maneira sofisticada que a esperança cristã, ela é operante. Isto é, eu opero enquanto espero. Eu faço, eu construo aquilo que eu estou esperando. Essa é a esperança cristã em relação à eternidade. Às vezes muitas pessoas têm uma certa ansiedade, né, em relação à eternidade. E eu compreendo, nós que somos ocidentais, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a eternidade, porque nós ocidentais somos muito racionais. Na semana passada eu falava da monja Regina, que é uma hinduísta. E chegou um momento de algumas explicações que ela estava nos dando, e eu percebi que ela ia ficando assim, como que sem graça diante de nós. Aí ela parava e falava, mas isso não dá para explicar. Sim, porque embora ela seja ocidental, ela está vivendo uma religião que tem uma filosofia oriental muito baseada numa capacidade que eles têm de não precisar perguntar racionalmente sobre tudo. Eles convivem bem com a pergunta. Eles não têm tanta necessidade da resposta. E às vezes a fé parece até ingênua. Mas nós que somos ocidentais, com essa necessidade de racionalizar tudo, nós muitas vezes olhamos para a eternidade e queremos entendê-la. E às vezes eu, como padre, vivo o constrangimento de ter de falar sobre isso de forma racional, quando na verdade a eternidade não cabe nos nossos conceitos racionais. Aí a pessoa me pergunta, padre, como é que é depois que a gente morre? Primeiro, eu não morri também, não sei, estou na mesma situação que você. Aí a minha fé, eu como cristão, eu sou levado a acreditar que a eternidade será o meu encontro definitivo com Deus. Isso pode significar tanta coisa, mas não dá para racionalizar isso. Porque se eu tentar racionalizar, há pessoas que têm necessidade de imaginar o céu igual uma cidade. Com ruas, com casas, onde moram os melhores, onde moram os piores. Há pessoas que têm necessidade imensa de pensar o céu como se fosse um lugar igual aqui. Sim, se eu estou falando de eternidade, naturalmente eu preciso esquecer o tempo e o espaço, que são categorias humanas, terrenas. O tempo, esse que a gente olha no relógio. O espaço, essa localização, onde fica essa casa, onde fica a outra casa, onde está essa cidade. Você pega um mapa e você identifica as cidades, os países, os estados. Bem, se eu quiser compreender a eternidade a partir dos conceitos racionais e daquilo que racionalmente eu posso falar, eu vou ficar com uma visão muito mesquinha da eternidade. É por isso que Moltmann dizia que o conceito de esperança é a forma mais justa e honesta que nós temos de pensar a eternidade. A partir dele, eu espero, mas o que eu espero? Não sei. Será uma surpresa. Mas enquanto eu espero, eu preparo, porque a esperança é operante. Tá, mas como é que eu preparo? Vivendo bem. É vivendo bem que nós preparamos a eternidade. Pare de ficar com essa ansiedade, de ficar querendo saber como será depois da morte. Ocupe-se da vida, é a única maneira que você tem de preparar a morte. É a maneira mais justa, mais honesta que você tem de olhar para a sua eternidade, para aquilo que lhe espera, é vivendo bem o momento presente. Por isso que nós não podemos compreender uma religião que nos faz ter desprezo pelo tempo e pelo espaço. Durante muito tempo, vigoraram algumas espiritualidades que ensinavam as pessoas a ter desprezo pelo mundo. Não faz sentido, minha gente. O mundo a que Jesus se referia, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, essa expressão de Jesus para os seus apóstolos não era para que eles desprezassem as coisas do mundo. Não, era para que eles soubessem que este mundo é passageiro.
essa casa é passageira, este piano é passageiro, este material que nós estamos usando para fazer esse programa chegar até você é passageiro, essa televisão que você está tendo aí diante de você, por onde nós entramos, por onde nós passamos, é passageira. O dinheiro é passageiro, o sucesso é passageiro. Aí Jesus está ensinando que há uma maneira interessante de lidar com o tempo e com o espaço. Tá bom, eu tenho, mas eu não vou me apegar àquilo que tenho, porque tudo isso passa. É igual o apego às pessoas. Eu sei que é muito difícil a gente perder alguém, mas o nosso excesso de sofrimento na perda está justamente em não aprendizado. Nós não aprendemos que as pessoas também serão passageiras na nossa vida. A gente pode até saber, mas a gente não aprendeu. É igual a música. A lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Sim, tem muita coisa que nós sabemos de cor, mas ainda não aprendemos. Pode ser que se a gente tivesse sido educados desde pequenos a compreender a morte como um processo natural na nossa vida, nós teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, teríamos menos dificuldade no momento em que ela acontecesse ao nosso lado. Mas às vezes a falta de espiritualidade, a falta de vida interior, nos faz a gente ficar apegados demais à matéria e às pessoas. Pois é, são as nossas dificuldades porque somos ocidentais. Somos apegados demais ao tempo, ao espaço e queremos compreender a eternidade a partir do limite que nós temos. Eu, como professor de escatologia, eu tinha que falar tudo aquilo que a igreja diz sobre céu, inferno, purgatório. Mas eu tinha um desafio a mais, que não era apenas deixar os meus alunos reproduzirem o que a igreja ensina sobre isso. Porque às vezes a catequese, ela pode ser mais uma vez um reforço desse excesso de materialidade. Então, a pregação, ela chega até mim, falando do céu, falando da eternidade, e ela pode me sugerir novamente um reforço de que é material. O céu é material, o céu é localizado, o céu está no tempo e no espaço. Não. Então o meu desafio como professor era que nós soubéssemos falar a linguagem sem ficarmos presos a ela. A eternidade é muito mais uma esperança do que um conceito fechado. Tá bom, eu espero. Mas o que eu espero? Não sei. Mas eu vivo bem para esperar. E aliás, a melhor maneira de preparar a eternidade é vivendo bem. Não há outro jeito. Se eu estou atento aos processos que me cercam, a minha vida profissional, a minha vida afetiva, e aí você pode desdobrar-se naquilo que você faz, em tudo aquilo que você tem, nas suas demandas do dia a dia. Se você se propõe a viver bem em tudo aquilo que você faz, e o que é viver bem, minha gente? É você ser correto, você ser justo, você ter da compreensão de que não faz sentido você ser um instrumental de injustiça no mundo. Como nós tivemos na semana passada, aquele massacre de 2 rapazes, um de 17 anos, o outro de 25. Pensar que esses 2 rapazes escolheram terminar as suas vidas destruindo outras vidas. Isso aconteceu da noite para o dia? Não. Porque isso vai aos poucos sendo semeado dentro de nós. Nós desconhecemos a história pessoal deles, por isso nem cabe julgamento. Você pode até ficar indignado, você pode pensar, meu Deus, como uma pessoa é capaz de fazer isso? Sim, pode ser que você também fosse capaz de fazer a mesma coisa se você tivesse passado pelos mesmos caminhos que eles passaram. Não estou justificando ninguém, estou apenas alertando para a necessidade que nós precisamos ter de perceber as coisas com mais amplitude. Comece, por exemplo, a permitir o ódio morar dentro de você. Comece a permitir a vingança ficar alojada dentro de você. Permita que a vingança, que o ódio, que o rancor
comecem a dar ordens às suas atitudes. Sim, porque as minhas atitudes, elas são todas ordenadas por aquilo que sinto e penso. Ou você acha que a sua atitude está deslocada? Não. Ela é sempre um fruto do que você pensou e sentiu. E faz tudo dentro do mesmo lugar. É dentro do cérebro que tudo isso acontece. É na mente. Às vezes a gente usa o coração, né, para simbolizar o amor, o sentimento. Sim, não tem problema você simbolizar. Mas é aqui que tudo acontece. Pensamento e sentimento. São eles que dão ordem às minhas atitudes. Tudo aquilo que sai de mim como uma atitude, como um gesto, é fruto do meu pensamento e do meu sentimento. E é por isso que eu preciso ter um cuidado imenso com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. E, consequentemente, com aquilo que eu falo. Porque a fala é justamente a expressão do que você está sentindo e pensando. Se eu não cuido, minha gente, daquilo que eu penso, se de repente eu começo a alimentar, está aqui o João Paulo, boa noite João Paulo, obrigado pela sua presença. Se de repente o João Paulo faz parte da minha ambiência afetiva, eu convivo com ele, e eu começo a alimentar dentro de mim um ódio pelo João Paulo, às vezes sem motivo, e você sabe que isso é possível. Às vezes você pega a implicância de uma pessoa, pega a birra dela, você não sabe exatamente por quê, você não buscou os motivos dessa implicância, dessa dificuldade com aquela pessoa, e você começa a alimentar um sentimento ruim em relação a João Paulo. Eu começo a alimentar o meu pensamento. Nossa, eu gostaria tanto que João Paulo, que ele fosse mandado embora do serviço dele, que não desse certo. Fico sabendo que ele está batalhando por uma coisa, eu ali, no silêncio do meu coração, fico pensando que eu ficaria muito feliz que aquilo desse errado. Tenho certeza que eu estou falando aqui e você está se identificando com o que eu falo. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais. Em algum momento o nosso pensamento colocou-nos contrários a alguém, mesmo que fosse sem motivo. E às vezes tem motivo também. O que eu estou dizendo é que se você alimenta o que você pensa em relação àquela pessoa, e se você está alimentando um pensamento que é nocivo, que é ruim, que prejudica, que é injusto, aí naturalmente aquele pensamento se desdobra num sentimento de aversão, ou às vezes é até o contrário. Começa com o sentimento de aversão e depois você começa a pensar coisas ruins sobre ele. Se você alimenta isso dentro de você, se eu alimento, no exemplo que eu estou dando, se eu começo a alimentar o meu sentimento de rejeição a João Paulo e o meu pensamento de desejar que João Paulo se dê mal, que João Paulo morra, que João Paulo seja prejudicado, eu estou a um passo de ser capaz de fazer um gesto concreto que prejudique a vida de João Paulo. Será, padre? Sim. Muitos monstros nos habitam, minha gente. Por isso que eu digo para você, a gente olha para essas pessoas que são capazes de matar, que são capazes de assassinar outras pessoas, e a gente se acha tão diferente delas. Começa a alimentar o ódio dentro do seu coração para você ver. Comece a alimentar a vingança, e de repente você está achando normal pegar uma arma e acabar com a vida daquela pessoa. Comece a alimentar os sentimentos que são diabólicos para você ver. Um prazo, sei lá de quanto tempo, 2, 3, 4, 5 meses, às vezes um ano, você será capaz sim de tirar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque o diabo se alojou no seu pensamento e no seu sentimento. E é por isso que a palavra, às vezes ela é tão enganosa. Às vezes uma pessoa fala uma coisa para você, uma palavra que expressa bondade, mas a palavra já está a serviço. Ela já é ardilosa, ela já tenta lhe enganar, porque ela já está a serviço de um pensamento maldoso e de um sentimento maldoso. Eu sempre digo isso. Dá tréguas aos seus sentimentos e aos seus pensamentos, e o diabo faz parte da sua vida. Começa a fazer parte da sua vida. Aquela história de possessão demoníaca, eu nunca vi aquilo que aparece nos filmes. Nunca vi. Agora eu vejo o diabo alojado na mente de muitas pessoas. O tempo todo que estão diabólico, está tendo espaço para agir no mundo, através daquela pessoa.
Então vamos só recapitular. A minha atitude é um fruto do que eu penso e do que eu sinto. Se eu estou alimentando pensamentos ruins, injustos, aí você pensa tudo aquilo que é ruim. Mentira, infidelidade, maldade. Se o meu pensamento está nutrindo isso dentro de mim, ele está então julgando sentimentos também ruins, que vai me colocar numa oposição, que vão me colocar numa oposição em relação às outras pessoas. E sem perceber eu me torno um instrumento do mal. Volto a dizer, estou falando aqui e você está pensando, claro, é bom assim. O programa só tem sentido se ele nos faz pensar. Eu tenho certeza que você já identificou isso em você, ou então naquela pessoa maldosa lá do seu trabalho, que está sempre articulando contra outras pessoas, ou aquela pessoa que se tornou uma habitação da desonestidade, preocupado, dá o calote aqui, dá um calote ali, engana um aqui, engana um outro ali. Isso é possessão demoníaca, porque nós não nascemos para isso. Mas em algum momento da vida, seja lá no nosso processo formativo, na primeira infância, quando nós somos tão frágeis, quando nós não somos capazes de refletir sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos sentimentos, porque a gente ainda não sabe nem o que é certo, o que é errado, se não existe alguém ali para nos ajudar a purificar o que nós estamos sentindo e pensando, com frases muito práticas: meu filho, isso não pode, porque a criança, minha gente, ela não esconde o que ela pensa e o que ela sente. Tanto é que em muitos momentos, quantas vezes uma criança de 3, 4 anos fala: eu vou matar você. Grita isso para a mãe, porque está sendo contrariada. A gente pode pensar: mas isso é tão inocente, é coisa de uma criança. Sim, se não há uma correção ali naquele momento, carinhosa, amorosa, meu filho, nunca mais diga isso, porque é muito feio matar alguém. Para que ela possa começar a entender, para que aquela linguagem não crie dentro dela uma disposição ao pensamento futuro e ao sentimento futuro, que quando alguém me contrariar, é justo eu poder matá-la. Eu posso matar. Se a gente não tem uma pessoa nos orientando, minha gente, seja pai, seja mãe, seja avó, avô, tio, irmão, vizinho, se nós não tivermos na fase em que nós não temos este filtro do certo e do errado, se nós não temos alguém para nos ajudar a entender o que a gente sente, o que a gente pensa, nós nos tornamos futuros assassinos. Nós seremos, em potencial, aqueles que invadiram a escola e exterminou todo mundo. Quando é que começou aquele crime? Naquele dia, num dia anterior? A justiça já chegou à conclusão de que foi um crime premeditado. Sim, mas uma semana antes, 2 meses antes, não. Aquilo ali começou na infância daqueles meninos, quando o essencial foi negado a eles. O essencial, quando nos é negado, minha gente, deixa um buraco imenso. Uma criança não nasce para ser bandido. Ela não nasceu para dar errado. Agora, o que nós fazemos com ela contribui justamente para que aquela índole, às vezes maldosa que ela tem, cresça. Porque quem pode dizer que nós também não temos essas índoles dentro de nós? Temos. Descuide de você para você ver o monstro que você se torna. Eu sempre digo isso. Nós que somos religiosos, nós que vivemos uma experiência de Deus, porque publicamente dizemos isso aos outros. Não estou dizendo que aquele que não diz não viva. Estou dizendo eu, no meu caso. Você já imaginou que contraditório seria se nos meus bastidores eu fosse uma pessoa maldosa? Se eu não tivesse capacidade de reconhecer os meus erros? Se eu prejudicasse João Paulo conscientemente, mesmo sendo padre? Isso acontece muito. Uma casca religiosa para esconder maldades vergonhosas. Como os padres que foram acusados de pedofilia, abuso sexual de pessoas que vão buscar, ou outras lideranças religiosas, padres, pastores, leigos, que exercem uma autoridade religiosa sobre alguém e abusam
ultrapassam uma maldade, minha gente, que está protegida pela religiosidade. É o que eu estou dizendo. Sim, uma autoridade religiosa sobre alguém e abusam, ultrapassam e dos meus pensamentos diariamente, purificando-os, pedindo perdão a Deus e aos outros, eu me torno um monstro. Sim, tenho potencial para ser santo? Tenho. Mas e consequentemente é o que você fala, para que você não se torne um obstáculo para si mesmo no dia a dia, para que toda essa tendência que você tem a fazer a maldade não cresça dentro de você. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. A equipe de Brasília, que com tanto carinho nos recebe. Obrigado, Andréia, toda a família que nos empresta hoje essa casa. Obrigado, João Paulo. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. Mais uma vez, né? Segunda vez comigo, né? Nós fizemos aqui um programa de Natal. Foi ano passado, não? Retrasado. No ano retrasado. Quero lembrar que nós estamos nos preparando para uma grande peregrinação para a Terra Santa. Grande não é por causa dos dias, que nós não vamos ficar um mês lá, viu? Não vamos ficar só 12 dias. Grande no significado, porque ir à Terra Santa na época de Pentecostes e viver o Pentecostes em Jerusalém é sem dúvida um acontecimento grandioso. Nós vamos começar no dia 8 de junho, voltando ao Brasil no dia 16. Você é o nosso convidado. Passaremos pelos principais lugares santos. Teremos uma experiência de peregrinar. Como eu sempre gosto de lembrar, a minha amiga Fabiana da Obra de Maria fala com muita sabedoria. Com ela eu aprendi essa expressão, que o peregrino anda por fora, né? Nós vamos aos lugares santos, mas os lugares santos também precisam andar dentro de nós. Então a peregrinação, essa expressão que o peregrino anda por fora, né? Nós vamos aos lugares santos, mas os lugares santos também precisam andar dentro de nós. Então a peregrinação, ela só acontece quando nós somos capazes de peregrinar por dentro. Sempre um tempo especial, um tempo de crescimento pela oportunidade que eu tenho de conviver com tantas pessoas, de ser padre com tanto despojamento, com tanta simplicidade. É uma regra que a gente coloca no início, é justamente não me veja como um padre famoso, porque isso só vai prejudicar, né? Porque às vezes as pessoas, quando têm muita vontade de me conhecer, ficam ansiosas, e eu fico feliz com esse carinho, mas isso prejudica a peregrinação. Então me olhe como mais um ali, como aquele que está responsável, como aquele que vai conviver o tempo todo como diretor espiritual, mas também como um amigo que peregrina. Então ligue, consulte as condições dessa viagem para ver se elas cabem no seu bolso. Divida essa alegria em 24 vezes sem acréscimo, porque vale a pena. Nós precisamos colocar, a gente precisa ter coragem de colocar alegria na nossa vida. Às vezes a gente fica guardando dinheiro, guardando, claro, a gente não pode ser irresponsável, mas às vezes nós temos o sonho de fazer tantas coisas e a gente não faz, a gente vai adiando, e depois quando a gente percebe o tempo já passou e a gente deixou o dinheiro para os outros, para fazer confusão na vida dos outros, né? Então é bom a gente ter a consciência de que nós merecemos retirar os sonhos da gaveta e realizá-los. E a gente nessa sexta-feira, dia 22, hoje é quarta, né? Próxima sexta, dia 22, eu estarei no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, lançando o livro Por Onde For o Teu Passo, que lá esteja o teu coração. Será a partir das 17 horas na Livraria Travessa. E temos também a agenda. Na outra semana nós já estaremos nos Estados Unidos. Nós temos o show O Sagrado dos Dias no dia mesmo, Mônica, é assim que fala esse nome? Na Livraria Travessa. E temos também a agenda. No dia 30 de março nós estaremos em Newark. E depois no dia 31 em Boxborough, assim. Entra no nosso site, cidades que você sabe que pode ser viável aí,
que seja mais próximo da sua região, e esteja conosco. Lá você tem todas as informações, os telefones de contatos para informações mais precisas, os horários dos shows e os locais também. Será uma grande alegria ter você presente com a gente. Temos aqui várias pessoas que nos escreveram. Achei interessante essa daqui. Boa noite, Padre Fábio. Quando eu tive o meu filho, logo em seguida tive uma depressão pós-parto. E naquele momento a minha irmã ajudou muito na criação do meu filho. Mas depois de um tempo, com a graça de Deus, eu me recuperei, fiquei ótima. E eu fui percebendo que a minha irmã tinha se apoderado do meu filho. Aí comecei a me impor diante da situação. Mas com muito cuidado, porque a minha irmã não pode ter filhos. Mas ela começou a dizer palavras negativas para mim, dizendo que eu estava doente. Já tentei conversar muitas vezes com a minha irmã, minha mãe, mas elas falam que eu sou doente. Padre, já até pensei em deixar de visitar minha família, mas daí fica difícil porque eles são a minha família, o meu espaço. O que eu faço diante dessa situação? Bem, primeiramente, é possível que você tenha razão naquilo que você diz. Não sei, não conheço a realidade com mais profundidade, eu não sei o porquê elas dizerem que você é doente quando você diz isso. O fato é que, quando nós temos uma depressão pós-parto, quando eu falo nós, eu nunca tive, né? Porque eu também não posso ter um parto. Nós, enquanto humanidade, eu gosto sempre de me incluir no discurso. Quando uma pessoa enfrenta a depressão pós-parto, e isso eu vi dentro da minha casa, minha irmã Heloísa teve, quando teve o filho dela, o Conrado. A depressão pós-parto praticamente retira da mulher as condições da maternidade. Ela fica, inclusive, sem condições de amar. Não é só os cuidados. Ela fica privada do sentimento positivo. Porque a depressão faz isso com a gente, né? Toda vez que nós estamos num processo depressivo, o que prevalece em nós é o sentimento negativo. É tudo aquilo que... O ruim da vida fica muito... E a vida tem coisas ruins mesmo. Mas o ruim fica prevalecendo sobre as coisas boas. E isso é tão perigoso porque se a visão do que é ruim vai prevalecendo, daqui a pouco a gente se torna capaz de tirar a própria vida. Porque já não há nada segurando-nos aqui no tempo e no espaço. Não há nada do significado da vida que possa nos segurar. Na depressão pós-parto, então, a mulher ela não fica somente privada. Ela não tem só a não disposição de cuidar do filho. Ela também tem uma indisposição ao amor. E dependendo do agravamento do quadro, ela pode não desejar mais aquela criança. Às vezes a rejeição é tão profunda que ela não quer ver aquela criança. Eu não sei qual foi a intensidade da sua depressão, minha filha. O que eu sei é que a sua irmã, certamente percebendo a sua indisposição ao menino e não tendo ela passado pela oportunidade de ser mãe, descobriu com filhos dela. Ela foi desenvolvendo a maternidade que ela não tinha vivido em outras, com filhos dela. Nos dias da depressão da minha irmã, e foi tão grave, minha gente, que nem estava no seminário ainda. E eu me lembro que ela foi amamentar o Conrado, e o Conrado chorava. Ela arremessou o menino. Ela jogou ele numa distância, assim. E assim que ela jogou, ela assustou com a própria atitude. Foi um choque para ela. E ela teve uma crise de choro, mas ela não tinha vontade de pegar novamente o menino no colo. Aí eu peguei, tirei ele do quarto. Graças a Deus ele não machucou, porque era frio. E ele estava muito enroladinho, né? As crianças antigamente ficavam muito enroladas, né? Punha cueiro, punha não sei mais o que, e punha manto. Então ele quicou igual uma bola na parede. Coitado. E aí eu peguei Conrado, saí com ele do quarto. Aí ele acalmou, ficou tranquilo.
E eu desenvolvi com ele, nesses primeiros dias de vida dele, um vínculo assim muito estreito. Mas claro, eu sou homem, eu não iria me apegar a ele da mesma maneira como a sua irmã se apegou. Mesmo porque a maternidade dela, que ela não tinha vivido ainda, ela começou, o instinto materno dela veio todo à tona. Porque nós não podemos esquecer que nós somos instintivos, minha gente. E o que é o instinto? Um movimento que não passa pela decisão dentro de nós. Antes nós falávamos do nosso pensamento e do nosso sentimento. Que a gente tem um domínio sobre isso, sim. Você precisa aprender a dominar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Dominando um facilita dominar o outro. Mas instinto, ele é animal. Ele não é refletido. Então quando ele vem em nós, nós somos capazes de... É igual aquela história. Quando uma mãe vê um filho em perigo, o que vem nela? Não é a reflexão racional. É o instinto materno, que é de proteção. Então ela é capaz de enfrentar qualquer perigo. Ela nem raciocina. Se o menino estiver prestes a ser comido por um leão, ela se joga em cima daquele leão, porque ela não pensa que o leão é maior que ela. Ela está movida pelo instinto. Então quando nós estamos movidos pelo instinto, existe um espaço muito estreito para a reflexão. Então a sua irmã certamente não teve muita, a partir do momento que o instinto aflorou, ela não teve muita escolha. Ela se afeiçoou ao menino e sentiu-se mãe dele. E a gente não pode avaliar, porque nós estaremos fazendo um julgamento, né? Até que momento ela foi consciente disso, depois que o instinto se estabeleceu, o que ela foi capaz de refletir sobre isso. Agora, o fato é que, eu vou pensar muito mais pelo lado do seu sentimento, porque da sua irmã eu não sei. Já que você me dá autorização de falar alguma coisa sobre o que você experimenta dessa situação, eu vou falar para você e não o que diz respeito à sua irmã. Pode ser que você reviva um pouco da sua depressão toda vez que você vê o seu menino se relacionando novamente com a sua irmã. Então pode ser que você, no momento em que estava deprimida, começou a perceber que a sua irmã, no momento em que estava deprimida, começou a perceber que a sua irmã estava sendo mais mãe dele do que você. E agora, já curada da depressão, quando você vê a sua irmã se estabelecendo com seu filho, uma relação normal de tia e filho, você, na sua cabeça, retome o sentimento que você tinha naquela época, que tinha motivo. Sim, de fato, naquela época, a sua irmã estava sendo mais mãe dele do que você, mas hoje não mais. Quando elas dizem que você está doente da cabeça, pode ser que elas tenham um pouquinho de razão. Pode ser que você hoje esteja recobrando do passado aquele sentimento de perda que você teve. Porque isso é muito difícil de administrar. A mãe que vive a depressão pós-parto, ela sabe que ela não tem condições de cuidar do filho. E quando ela vê uma outra pessoa cuidando, ela pode até no primeiro momento achar aquilo bom, que está fazendo por ela aquilo que ela não é capaz de fazer. Mas no fundo, ela sente que está perdendo o filho para aquela pessoa. Nós somos muito confusos, né? Os nossos sentimentos são todos muito contraditórios. Então eu posso, no mesmo sentimento que me faz feliz, que tem alguém cuidando do meu filho para mim, eu posso também sentir o avesso desse sentimento, que é de perda. Alguém está cuidando para mim e eu estou perdendo a oportunidade de cuidar. Então esse sentimento contraditório, ele é desconfortável. Mas quando nós estamos saudáveis do ponto de vista emocional, a gente tem facilidade de corrigir isso. Você equaliza ali os dois lados do sentimento e fica bem. Agora, quando nós estamos adoentados do ponto de vista mental, é muito difícil fazer a equalização. Então pode ser que hoje você esteja não vendo o momento presente somente. Você está vendo a cena da sua irmã tendo um carinho com seu sobrinho, com seu filho, uma coisa que é muito natural. Eu tenho um carinho imenso pelos meus sobrinhos quando estou com eles. Mas você,
porque tem um registro de perda em relação à sua irmã, de você. Se você de fato não está ressuscitando o sentimento de perda daquela época. E aí você vai ter que admitir que você está um pouco doente. Você entender que porque a sua irmã teve uma ligação mais estreita com seu filho, ele também continue tendo uma relação estreita com ela. Mas não é porque ele te nega como mãe. Não. É porque ele foi muito cuidado por ela, então o sentimento é positivo. Então não fique interpretando como negativo um vínculo de amor que o seu filho tem. Vou te dar um exemplo. A minha mãe é uma mulher que sempre soube me amar, muito do jeito certo. Eu nunca me lembro assim da minha mãe ter demonstrado ciúmes. E olha que eu sempre fui um menino que, graças a Deus, sempre fui muito amado. Na vizinhança, como eu sempre gostei de pessoas mais idosas, de estar com elas, de conversar com elas, eu tinha muitas vovós ali naquela região da minha casa que gostavam muito de mim. Nunca vi minha mãe sentir-se enciumada porque eu estava recebendo amor de outros. Hoje é a mesma coisa. Às vezes eu tenho situações em que eu ligo para minha mãe, estou aqui com fulano de tal, e minha mãe sabe que aquela pessoa gosta muito de mim. Como eu estar aqui, por exemplo, na casa da Andréia, que tem um carinho por mim, uma admiração, enfim, eu faço parte da família aqui. A minha mãe sente-se feliz quando sabe que eu estou num lugar que eu sou amado. Então, se você contorna o sentimento que você tem, você vai ficar no lado bom da coisa. Nossa, que bom, a minha irmã gosta tanto do meu filho. E você pode interpretar isso até como um privilégio. Se você precisar fazer uma viagem mais longa, com quem que você vai deixar seu menino? Certamente vai ser com a sua irmã, que você sabe que cuida dele como se fosse mãe dele. Então retire o aspecto negativo do sentimento e você vai ficar somente com aquilo que é bom. E você se garanta como mãe, pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem um sentimento de perda quando a gente esquece da competência que a gente tem naquilo que a gente faz. Você é a mãe dele. Então, se você faz bem o seu papel de mãe, não há por que ficar insegura. Seu filho nunca vai esquecer de que você é a mãe dele, por mais que ele goste da tia. E o fato de existir entre o amor estreito entre os dois, não vai modificar a sua relação com ele. Sabe, minha gente, às vezes nós temos algumas inseguranças que a gente precisa aprender a administrar. Às vezes a gente sofre sem motivo, sem razão. A gente exagera no aspecto negativo daquilo que a gente enxerga. Não faz sentido. Posso levantar aqui, minha gente? Não faz sentido a gente ficar... A vida é um processo, é uma caminhada. Eu saio de casa para chegar a um lugar, só que eu tenho que lembrar que o caminho já é um lugar. Aliás, é uma das últimas conversas da menina com o homem deste livro. Como eu falei na semana passada, tenho recomendado muito este livro porque eu acredito que ele seja um auxílio para viver os dias de hoje. E que a gente está tão indisposto a essa conversa interior que nos ajuda a esclarecer. O caminho também é um lugar. Não faz sentido eu planejar a minha vida para chegar àquele lugar e só acreditar que a felicidade só vai acontecer quando eu conquistar aquele lugar. Não. Todo o processo para a conquista daquele lugar precisa me provocar alegria. Senão a vida se transforma em fardo. Eu sei que o seu dia a dia é pesado. Sei que é complicado ser você. Fazer o que você faz. Estar onde você precisa estar. Sei que às vezes você tem mais fardos do que alegria. Mas procure descobrir alguma coisa no meio desse fardo que possa lhe trazer alegria. Para ser justo. Para você não viver de forma tão amarga. Sim, às vezes nós prestamos atenção demais no aspecto negativo do processo e ficamos indispostos para recrutar tantos caminhos à nossa espera, inclusive aqui dentro, né? Caminhos que você precisa andar dentro de você.
Alegre-se com os processos também, e não só com os resultados. Nem sempre nós vamos ter resultado. E volto a Jung, que também dizia, E volto a Jung, que também dizia, é Lacan que dizia isso. Lacan dizia que é o desejo que nos move. Tá bom, então eu vou identificar que esperar pela festa também é bom. Que você cria uma motivação interior. E vai chegar algum momento, vai ter situações em que a festa não será nada perto da alegria das esperas. Foi muito melhor esperar por ela do que a festa necessariamente dita. Isso acontece. Às vezes aquilo que eu esperei me deixou muito mais feliz do que aquilo que foi a realização do que eu esperei. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que você fique atento aos caminhos que você anda. Que você descubra que ele também é um lugar. O caminho é um lugar que precisa ser saboreado, que precisa ser percebido. Tenho 2 horas de ônibus até o caminho é um lugar que precisa ser saboreado, que precisa ser percebido. Tenho 2 horas de ônibus até o meu trabalho. Leve um livro. Você vai ter a oportunidade de ler muito mais do que aquele que não tem as 2 horas de ônibus. Em vez de ficar preso no celular o tempo todo, leve um livro. Dá para ler um livro por semana, quem tem 2 horas de ônibus todos os dias. Descubra o hábito da leitura. Ande pelos caminhos que o livro lhe proporciona. Faça alguma coisa ser positiva naquela rotina que às vezes é pesada. E que Deus nos abençoe neste propósito. Que os nossos caminhos sejam transformados em lugares. E que as esperanças nos motivem cada vez mais a construir, no tempo que nós temos, a realidade eterna que nós um dia queremos desfrutar. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser